Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E neste podcast nós teremos a presença do professor Tiago Grande, da Nova Acrópole Caxias do Sul. Seja muito bem-vindo, Tiago. Olá, Danilo. Olá a todos. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje, nós vamos abordar a tradição platônica, vamos falar sobre a vida do filósofo grego, suas obras, a academia fundada por ele, dentre outros temas também relativos ao sábio grego. Falaremos também das escolas neoplatônicas, enfim. Para começarmos o nosso podcast, Tiago, eu gostaria que você falasse um pouco sobre quem foi Platão e também qual a sua relevância histórica. Bom, Platão, segundo Helena Blavatsky, por exemplo, foi o maior filósofo do Ocidente. E tem uma obra vasta, são mais de 30 diálogos escritos, um monólogo, na realidade, que é a Apologia de Sócrates, onde ele registra a sua maneira, a defesa que seu mestre fez após ser acusado em Atenas de fazer a cabeça dos jovens, digamos assim. Os filósofos incomodam, né? E já naquela época a gente vê evidência disso. Também há algumas cartas que ficaram... algumas delas são de autoria questionável, outras, como a famosa sétima carta, em que Platão conta da sua experiência em Siracusa, uma experiência política na ilha de Siracusa, bastante assim, confirmada a sua veracidade, e essa é, digamos, a tradição direta e escrita. Existe também algo que se chama doxografia, ou a tradição indireta, que são os comentários que os discípulos diretos de Platão e os que vieram depois fazem à obra platônica. E há um terceiro conjunto que se chama a grafa dogmata, que são os ensinamentos não escritos de Platão. Existem hoje duas principais correntes, uma na Alemanha, que tem como base a Universidade de Tübingen, uma na Itália, na Universidade de Milão, e aí esse conjunto ficou conhecido como paradigma de Tübingen e Milão, que faz uma consideração de que esses ensinamentos não escritos não só existiram, como são fundamentais para a compreensão da obra platônica. Então, quando a gente se pergunta quem foi Platão, na verdade a gente está falando de muita coisa. Esse nome Platão remete a muitas ideias, a um trabalho vasto, escrito e não escrito, a uma influência em toda a região do Mediterrâneo à sua época, e hoje, no mínimo, em toda a cultura ocidental, quem sabe universal. E ao longo do tempo, passando pela Idade Antiga, Idade Medieval, Renascença, o período moderno e também, na atualidade, a gente vê muitos filósofos platônicos e verdadeiros platonistas estudando e promovendo a doutrina originada e aprimorada ao longo de todos esses séculos, que a gente chama de tradição platônica. Aproveitando o gancho que você falou da tradição platônica, eu gostaria que você falasse um pouco desse processo de despertar filosófico do Platão, ou seja, dessa tradição filosófica a qual ele foi um dos grandes seguidores. Eu gostaria que você falasse um pouco também do seu nascimento, sobre Sócrates, que foi o mestre de Platão, e como se deu, de uma maneira geral, esse despertar filosófico na vida de Platão. Bom, dizem que Platão nasce por volta do ano de 429 a.C., não se tem a data certa, e ele vem de uma família de nobres, digamos. Ele tem na sua ascendência o famoso Solon, que foi um grande legislador ateniense, e ele vive num momento bastante complicado, aos fins ali da Guerra do Peloponeso, onde a Hélade inteira, a Grécia inteira, se confronta contra si mesma, cidades-estados do norte contra cidades-estados do sul, as primeiras lideradas por Atenas, as segundas lideradas por Esparta. Nesse ínterim está nascendo também uma cultura apaixonada pelos gregos, que são os macedônios. Se diziam helenos, embora os gregos da época diziam que eles não eram. São esses, através de Alexandre Magno, por exemplo, que vão protagonizar o terceiro e último período da cultura grega, chamado período helenístico.
E aí que nasce Platão. O primeiro mestre dele, Sócrates, por exemplo, andava pelas ruas da Ágora ateniense, dialogando, conversando, buscando, como ele próprio dizia, encontrar pessoas que pudessem lhe ensinar as coisas, porque ele próprio dizia que sabia somente de uma coisa, que não sabia de nada. E, aliás, Sócrates foi herói de guerra. Ele salva a vida de Alcibíades, que foi um dos maiores generais atenienses de todos os tempos nessa guerra do Peloponeso. Enfim, Platão nasce nesse período turbulento, bastante turbulento. Ele, muito jovem, se encontra com esse mestre de filosofia das ruas, que era Sócrates. Porém, Sócrates é condenado num processo bastante duvidoso e questionável, e ele tem que beber a cicuta, né, o veneno, e tira a própria vida, apesar de que, ao que parece, poderia ter se safado dessa pena, mas ele prefere, nas suas palavras, morrer e permanecer justo e digno do que tomar uma outra linha de ação. E quando isso ocorre, Platão vai embora de Atenas. Não só Platão, mas muitos dos discípulos de Sócrates vão embora, frustrados, tristes, né? Revoltados, quem sabe. Platão conhece pelo menos 2 mestres da filosofia pitagórica. Ele também estuda com os eleáticos, aqueles filósofos que vinham da tradição lá de Parmênides, uma das cidades da Magna Grécia, em Eleia, na Itália. Dizem também que Platão chega aí ao Egito. Há versões de que ele se inicia nos mistérios de Ísis. Depois ele tenta, numa expedição a Siracusa, ele tenta influenciar a reformulação, digamos, das leis, ou a reorientação da política em Siracusa, tentando educar Dionísio, seu sobrinho, para criar ali um governo filosófico. Aliás, Siracusa era a maior potência econômica, militar, comercial e cultural da época, né? Não era um lugar qualquer. E por três vezes Platão tem lá as suas incursões e debates, acontecem coisas arriscadas, algumas, além de perigosas e engraçadas. Dizem que o tirano de Siracusa não gosta muito de ouvir as palavras de Platão, porque Platão fala de que ele teria que se reformar moralmente. E aí esse velho diz que as palavras de Platão se ressentiam da velhice. E Platão responde dizendo: e as suas se ressentem da imoralidade. Então, ao que parece, ele também não era de levar desaforo para casa. E quando ele retorna a Atenas, já então desesperançado de que pudesse deixar algum legado mais concreto ali. Alguns dizem que até ele fracassou no seu empreendimento. Eu gosto de dizer que ele não fracassou, porque ele nunca se corrompeu. E, do meu ponto de vista, um ser humano que nunca se corrompe, que nunca abre mão dos seus princípios, ele triunfou. Ele não fracassou. Quem fracassou foi aquele grupo de Siracusa que teve a oportunidade de implementar ideias, sem dúvida, muito avançadas. De todo modo, Platão volta para Atenas, funda a academia, uma escola fantástica, que inclusive seria um bom tema de um outro podcast para a gente conversar sobre ela. E essa escola se desenvolve ao longo de praticamente 800 anos. Dali saem muitos discípulos, e esses ensinamentos de Platão, como eu falava antes, não só os registrados nos seus livros, perpetuam-se na história. Então é um personagem, eu concordo contigo, Danilo, além de um personagem histórico, ele ganha sim realidade no imaginário nosso como um mito, né? No melhor sentido do termo, Platão é o símbolo do grande filósofo que a gente pode aspirar a ser. E dentre esses discípulos que estudaram na Academia de Platão, que, segundo nós podemos constatar historicamente, foi um dos maiores centros de estudo de toda a história da humanidade, quais desses discípulos, Tiago, eles se destacaram mais? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. O mais famoso, sem dúvida, é Aristóteles. Não só pela vasta obra que deixou escrita, infelizmente uma grande parte dela, a maior parte dela se perdeu, mas também pela
pela educação, pela participação que Aristóteles teve na educação de Alexandre. E a escola que Aristóteles cria, que é o Liceu, uma escola que tem muita pesquisa e investigação naquilo que poderíamos chamar hoje de atividades de extensão e pesquisa. Ele fazia uma obra assim como um naturalista, né? Um biólogo. Daí surgem essas classificações da ciência atual, inclusive. Mas Aristóteles, embora tenha sido o mais famoso, não foi o único discípulo de Platão. Aquele, inclusive, que dá sequência à direção da sua escola, da academia, é Espeusipo. Espeusipo era sobrinho de Platão. Dizem que tinha temperamento colérico. E ele tinha um viés bastante pitagórico. Platão também era pitagórico, mas parece que Espeusipo ele enfatiza o estudo sobre as matemáticas sagradas. Na sequência de Espeusipo vem Xenócrates, que parece até ter participado de uma das expedições com Platão para Siracusa. Depois surge um personagem curioso que é Polemo. Polemo se torna um dos escolarcas, né, um dos dirigentes da academia, e Polemo é polêmico, porque ele chega na academia ao raiar do dia embriagado, né? Então ele parece que vivia uma vida de boemia e fazendo festa, embriagado, acaba sem querer entrando nos jardins da academia. E, no entanto, lá ele é recebido, e quando ele conhece o seu mestre, ele se transforma, né? Ele muda, se torna, segundo Diógenes Laércio, que é um famoso historiador da filosofia, se torna um dos homens mais puros e retos e virtuosos que já se conheceu. Agora eu gostaria que você falasse um pouco, Tiago, do legado de Platão, porque historicamente houve um período posterior ao mesmo, que é chamado de neoplatonismo, do qual tivemos aí grandes filósofos, grandes seres que deram continuidade ao pensamento do filósofo grego. Ou seja, qual a importância da difusão da filosofia platônica? Bom, a academia chega um determinado momento que surge uma influência e uma interferência até talvez do ceticismo. Se diz que a academia ganhou um viés cético. Quando da invasão dos romanos e da destruição dos sítios originais da academia pelo exército de Sila, tem um personagem importante que é Filon de Larissa, que transfere a escola para Roma. Inclusive muitos romanos famosos estudaram com esse filósofo, Cícero é um deles. Depois, quando retornam para Atenas, ao término das guerras, a gente vê um pouco mais à frente um personagem muito importante que é Antíoco. Porque Antíoco é o responsável por retomar a linha original da academia. Quer dizer, ele volta à academia para um olhar mais originalmente platônico e eclético também, se distancia do ceticismo. A academia retoma os velhos caminhos. E aí já estamos no que os historiadores chamam de período médio. E, por exemplo, aí um outro nome importante é Plutarco, aquele famoso autor das Vidas Paralelas, que faz uma extensa obra biográfica de personagens da Grécia e de Roma. Plutarco é um expoente da tradição platônica. E aí chegamos, então, na tua pergunta com os neoplatônicos, porque o neoplatonismo é, sem dúvida nenhuma, um período de suma importância para a tradição platônica. Aparecem nomes famosos como Plotino, Porfírio, Jâmblico. Plotino, talvez o maior dos neoplatônicos de todos os tempos. Ele deixa um ensinamento escrito por Porfírio, que era seu discípulo direto, as Eneadas de Plotino. Muito da explicação, da interpretação do Platão que a gente estuda na tradição vem dos neoplatônicos. Surge um personagem importantíssimo no período neoplatônico que é Próclo. Próclo foi talvez o maior comentarista de Platão, que mais escreveu obras explicando, comentando, interpretando a obra platônica. E o neoplatonismo ele gera importantes sementes em outras cidades. Por exemplo, Alexandria. Alexandria era a grande metrópole da época, e havia filósofos de todos os lados que se encontravam, filósofos da Índia, do Egito, da Europa. E no início do século VI
por um decreto do imperador Justiniano, as escolas de filosofia são todas fechadas, inclusive a Escola Platônica de Atenas. E nesse momento, 7 filósofos, Damácio e outros 6, que agora não lembro o nome, vão para a corte do rei persa, o último rei sassânida, o rei Cosroés. E, ao que parece, era muito culto e promovia as artes e tudo mais. E esse personagem, através da diplomacia, consegue negociar que esses filósofos possam voltar para o Ocidente a salvos. Ocorre que não voltam todos, muito menos para a Europa. O próprio Damácio fica em Alexandria, alguns vão para a Síria, surge um grupo que vai para Pérgamo, um grupo que vai para Edessa, que é ali onde fica a Turquia hoje. É possível também que alguns filósofos tenham permanecido ali na então Pérsia, e essas sementes que se espalham por essas regiões todas vão dar os frutos da tradição platônica em outras culturas, como, por exemplo, a cultura bizantina, a cultura cristã e a cultura muçulmana. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, Tiago. Você fala do termo sementes, ou seja, a filosofia de Platão deixa um legado bem amplo e, em função disso, eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa abrangência cultural, pois sabe-se que as ideias desenvolvidas por Platão, elas deixaram marcas profundas em outras culturas, não só no Ocidente, entre outros pensadores, etc. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso também. Olha, muitos e muitos pensadores, filósofos, estudiosos, artistas, cientistas tiveram uma influência platônica muito forte, alguns inclusive auto-intitulando-se platônicos ou platonistas. No período do Califado Abássida, por exemplo, que foi o período de ouro, talvez da tradição muçulmana, com a Casa da Sabedoria, um local em que havia traduções do grego para o árabe. Ali se preservou a cultura filosófica grega, e Al-Kindi é um nome, para citar um exemplo, um filósofo, ele é considerado o primeiro filósofo muçulmano. Al-Kindi vivia nesse local aí em Bagdá, na Casa da Sabedoria. Depois Al-Farabi, Avicena, que é um nome famoso, que teve até filme no cinema falando sobre ele, são filósofos de corte platônico, nitidamente platônico. Depois, falando do período da civilização cristã, propriamente, temos Clemente de Alexandria, Orígenes, e, claro, o famoso Santo Agostinho, o grande nome da patrística cristã. E aí surge uma coisa interessante, que é o retorno da tradição platônica para a Europa durante a Renascença. Aparece um sujeito chamado Leonardo Bruni, que vai ser talvez o primeiro a traduzir os diálogos de Platão para o latim. Não todos, mas alguns diálogos. E depois Marcílio Ficino, discípulo de Cosme de Médici, que foi também discípulo de Gemistos Pleton, que vem do Império Bizantino, também com esse legado da tradição platônica, vai fazer então a tradução completa das obras de Platão para o latim. E olha, a gente só consegue ler Platão hoje, muito possivelmente por causa dessa tradução das obras na Renascença, né? Então a abrangência da obra platônica se estende por todos os períodos, e inclusive nos períodos atuais. Passando pela Idade Moderna, nós temos Schleiermacher, que é um alemão que traduz todos os diálogos de Platão para o alemão. Temos Thomas Taylor, que traduz a obra platônica para o inglês. Surgem filósofos famosos nos Estados Unidos, inclusive. Tem um que se chama Harold Chernes, que é um nome importante na tradição platônica contemporânea. Um outro nome interessante é Werner Jäger, que escreve uma obra enciclopédica chamada A Paideia, também um famoso platonista. E hoje, nos dias atuais, existem muitos estudiosos, não só estudando, mas promovendo a tradição platônica. Tem alguns grupos na Grã-Bretanha que inclusive se reúnem sistematicamente, fazendo aulas, conferências e produzindo livros e um trabalho de incentivo ao resgate e a ênfase da filosofia a partir dessa tradição platônica. Então, a abrangência no espaço, ela passa por vários continentes. As rotas pelos quais a tradição platônica transita são internacionais.
E a abrangência no tempo é desde a academia, desde a fundação da academia, até os dias de hoje, passando por todas as épocas aí que a gente costuma estudar na história. É interessante você falar sobre isso, Tiago, ou seja, dar esse parâmetro de tempo, porque Platão viveu há mais de 2 milênios atrás e até hoje as suas ideias têm uma força muito grande. Enfim, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, aliás, é uma provocação, digamos assim. A filosofia perde a validade com o tempo? Parece que não, né? Ao menos não toda a filosofia. Quem sabe aquelas ideias que morrem com o tempo sejam as de menos valor, ou as que, uma vez testadas pelo tempo, pela história, não passam nesse teste. Mas justamente aquela cultura que a gente chama de clássica, que é atemporal, que não morre com o tempo, que prevalece, que não é engolida pelo grande Cronos, que engole tudo, inclusive seus filhos, talvez justamente porque permanece no tempo, não seria correto dizer que é coisa antiga e velha, mas sim que é sempre viva, né? Justamente os ensinamentos que perpetuam-se talvez sejam os de maior valor, os que têm maior probabilidade de veracidade e os que, uma vez testados em diversos lugares, em diversas épocas, são os que maior chance teríamos de aplicar com êxito aqui e agora. Eu acho que a tradição platônica é uma clara comprovação de que certos conhecimentos são atemporais. É uma tradição viva, porque ela não se estanca com a obra escrita platônica, ela se desenvolve, se aprimora. Tem um filósofo chamado Gadamer, muito famoso, um filósofo do século XX, que demarcava justamente esse atributo da obra platônica, que era uma obra aberta. E o formato dos diálogos sugere essa abertura. Então, uma tradição que é viva, que é sempre viva, ela supera as limitações do tempo e do espaço. E quem sabe é justamente isso que mais a gente precisa no mundo atual, né? A gente vive num mundo em que a sede por inovação, por criar coisas novas é muito grande. E isso está bem. Mas quem sabe não poderíamos também complementar essa ânsia com o novo, buscando bases e fundamentos naquilo que tem dado bons resultados ao longo do tempo. E quem sabe é justamente isso que a gente poderia tomar como estratégia para o desenvolvimento de um mundo melhor hoje. Muito bem observado, Tiago. Bem, nós abordamos nesse podcast uma série de assuntos em torno do filósofo Platão, falamos de sua vida, sua obra e do alcance atemporal que ele nos deixou através de um exemplo ético e moral muito profundo, através de sua filosofia, obviamente. E aproveitando o ensejo, Tiago, eu gostaria que você encerrasse de maneira sintética falando sobre a aplicação prática dos ensinamentos de Platão. Ou seja, para os dias atuais, qual é a mensagem final que você pode nos trazer através de tudo isso que você falou de Platão? Como nós podemos aplicar algo em função disso? Uma das passagens da República, Platão fala de que teríamos que sair da caverna. A caverna seria a ilusão do mundo material, com todas as suas limitações, por exemplo, ilustradas pelos 5 sentidos. E diz que ao sair da caverna a gente pode contemplar a luminosidade do sol, que ele simboliza como sendo o bem e a sua luz a verdade. Eu gosto de tomar essa imagem como síntese da obra platônica. Platão falava de que a unidade, o uno, é a essência do universo. Pode ser abstrato, por um lado, a gente pensar na unidade, na multiplicidade. Mas se a gente busca, na prática, se conectar com outras pessoas, se conectar com a natureza, se conectar, por que não, com Deus, se conectar com os mistérios que nos circundam, com os mistérios que estão dentro do próprio ser humano. Se a gente busca esse laço, essa conexão, quem sabe a gente esteja aí roçando, tocando, tangenciando esse ensinamento de Platão sobre a unidade, sobre o uno. E intuir um pouco desse sol, dessa luz solar, que é o bem supremo e que ilumina com a verdade. E a mensagem final, eu acho que tem que ser
de a gente buscar colocar o nosso próprio nome nessa tradição platônica. Não por ser um nome a mais que escreveu livros, ou um nome a mais por ganhar fama no hall desses muitos filósofos de uma tradição de muitos séculos, mas inscrever o nosso nome como sendo herdeiros dessa tradição, não por nenhum diploma ou por nenhum certificado, mas porque a gente vivencia esses ensinamentos. Afinal de contas, uma tradição viva não pede mais do que vivência. Tiago, muito obrigado pelas suas palavras, obrigado novamente pela sua presença e seja sempre muito bem-vindo aqui em nosso podcast filosófico. Muito obrigado. Obrigado, Danilo, obrigado aos ouvintes e vamos juntos em busca da sabedoria. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br. E para quem quiser saber mais também sobre a Nova Acrópole, Escola de Filosofia Maneira Clássica, podem fazê-lo através do nosso site www.nova-acropole.org.br. Até a próxima!